Olá, amados, a paz, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui nessa tarde para deixar uma palavra ao seu coração, para que você venha refletir, né? Vamos falar aqui um pouco de fé, como também um pouco de salvação, porque a prioridade aqui é salvação, né? Então, mas a salvação e a fé é um conjunto, são duas coisas que devem andar junto. Porque a gente alcançamos a salvação, né? Claro, a Bíblia diz pela graça sois salvo. Mas a gente alcança a salvação quando a gente crê nela. A gente confia, né? Quando a gente não duvida da fé que temos. Não duvidamos da fé que o Todo-Poderoso ele tem nos dado. Que Mateus, né? Mateus 8:10. Queria dividir com vocês o que Deus colocou no meu coração. Diz assim, ó, Mateus capítulo 8, versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Observe que a Bíblia fala que Jesus ele se admirou, né, da fé de um homem centurião, o qual ele conseguiu fazer com que Jesus se admirasse dele. Uma certa ocasião, o salmista Davi ele falou que as palavras nem não chegou à boca e o Senhor já conhece todas. Então, dá de se perceber que não é fácil impressionar o Senhor Jesus, mas esse centurião conseguiu. E é o que nós temos que fazer. De que maneira? Crendo de todo o coração, sem nada duvidar. Embora esse centurião não conhecia Jesus, mas ele acreditava mais do que muita gente que conhece. Por isso que ele disse, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Você observa que Jesus, ele precisa de seguidores, né? Tem que ter seguidores, melhor dizendo. Não acompanhante. Acompanhante, quem está acompanhante é turista. Turista sempre tem um acompanhante, né? Para que possa conduzi-lo naquele passeio, para que possa ensiná-lo o caminho onde a pessoa tem que ir. Turista sempre tem um acompanhante designado pela empresa para poder te levar aonde você deseja. Mas a Bíblia diz que Jesus ele não precisa de acompanhante, e sim seguidores. Por isso que ele falou para aqueles que lhe seguiam, né? Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então os da fé são seguidores. Amém, meus amados? Os seguidores são os da fé que a Bíblia relata. Ele disse aqui, ó, no versículo de número 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha o que Jesus falou. Eu queria chamar sua atenção para isso. No versículo 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quem é o povo do Oriente e do Ocidente? Era o povo que não conhecia Cristo. Aliás, esse centurião era um centurião romano. Onde que fica Roma? Roma ela fica, né, localizada entre o Oriente e o Ocidente. Então aquele centurião é como se fosse um pouco de cada. Ou seja, fazia parte do povo que não conhecia Deus, não conhecia Cristo. Mas não significa que o fato de não conhecer, ele não acreditava, pelo contrário. É porque ele não conhecia que acreditava, diferente de muitos que conhecem. Tem muitos que conhecem e dizem acreditar, só que lá no fundo, não acredita. Essa é a grande realidade. Esse centurião não conhecia, mas acreditava. E porque muita gente que conhece e diz acreditar, e na hora que a fé está sendo provada, se esconde. Na hora que a fé está sendo provada, infelizmente é achada em falha. Na hora que a fé está sendo provada, muitos são aqueles que Jesus procura a fé e não encontra. E são pessoas que dizem andar com Jesus, que vai na igreja. Quem você tem sido? Seguidor, acompanhante. Jesus não precisa de acompanhante. Os acompanhantes negam a fé. Os seguidores não negam por nada. Amém, meus amados? Queria que você parasse para refletir nisso, para meditar. Porque quando a Bíblia fala no 11, né? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele disse o seguinte, que tá proposta a salvação gratuitamente a todos. Só que, infelizmente, é triste o que eu vou falar aqui, como diz o pastor Júnior Trovão, não é para rir, não é para chorar, é para chorar mesmo. Muitos que não conhecem Jesus têm uma grande probabilidade de ser salvo. E muitos que conhecem correm um sério risco de perder a salvação, porque conhece, mas não crê. E aquele que não conhecia acreditou, porque os do Oriente e Ocidente não conheciam. E conseguiu fazer com que Jesus se admirasse dele. Infelizmente. E por que muitas vezes aqueles que conhecem não conseguem causar admiração em Jesus? Porque na hora que a fé está sendo provada, nega. Queria que você parasse
para refletir, para pensar nisso. Então os do Oriente e do Ocidente não conheciam, mas Jesus falou que os do Oriente e do Ocidente que não conhecem ele, tomariam lugar à mesa com Isaac, Jacó e Abraão no reino dos céus. Jesus foi bem claro, no reino dos céus. Aqueles do Oriente e do Ocidente tomariam lugar à mesa com Isaac, Jacó e Abraão. Então significa que muitos que não conhecem têm grande chance, né? Grande probabilidade de salvação. E muitos que conhecem correm o risco de, se não se apegar com Deus de verdade, se não acreditar mais na fé que Deus tem dado, perder a salvação. Então eu queria que você pensasse nisso. E ele disse aqui para finalizar no 12, né? Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Observe que ele não falou os que não conhecem será lançado. Ele falou os filhos do reino serão lançados nas trevas. No 12 está bem claro. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dente. Muitas vezes a pessoa, porque ela se considera filha, ela se vangloria. Muitas vezes a pessoa, porque se considera filho, se acha melhor que outro. Muitas vezes a pessoa, pelo fato dela se considerar filho, ela já acha que está salvo. Pelo contrário. Tem muitos que se vangloriam. Isso aqui é para nós que somos evangélicos. Porque quando a Bíblia fala filho, a Bíblia considera todos, inclusive aqueles que conhecem a palavra. Então aqui está falando para o evangélico. Então cuidado você que se vangloria. Cuidado você que se considera filho. Cuidado você que se acha filho. E muitas vezes se acha melhor que outro. Se acha mais inteligente que outro. Se acha mais conhecedor que outro. Se acha mais espertão que outro. Se acha mais sábio que outro. Eu quero chamar sua atenção para isso. Muitos filhos serão lançados no reino das trevas. Palavra de Jesus Cristo isso aqui. Palavra de Jesus Cristo. Então não se vanglorie, porque salvação é conquistada dia após dia. Mas não é fugindo da fé. É crendo na fé que Ele tem te dado. Você acredita na sua fé? Você crê na sua fé? De que maneira você crê? Jesus deixou bem claro. Ele não precisa de acompanhante. Nós não temos que ser acompanhante. Os acompanhantes negam a fé na hora que ela está sendo provada. Mas os seguidores não negam a fé por nada. Amém, meus amados? Queria que você refletisse nisso. Que Deus te abençoe. Fique todos na paz. E um forte abraço no nome de Jesus.